Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eliseu Codinhoto e o tema de hoje é gerenciamento de estado. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, fazia tempo que eu não postava vídeo, né? Eu tô com um bebê de 5 meses, então fica um pouco complicada essa logística aí. Mas tô de volta, então desculpa aí se eu estiver meio enferrujado. Mas o importante é o conteúdo que eu tentar compartilhar com vocês. E a ideia aqui é justamente fazer uma série de 4 vídeos onde a gente vai falar sobre gerenciamento de estado no Flutter, certo? O que é gerenciamento de estado, como é o gerenciamento default, tá? Como que a gente gerencia estado sem nenhuma outra dependência, como que é o gerenciamento padrão do Flutter. Isso são os temas desse primeiro vídeo aqui. E aí a gente vai seguir aí na nossa jornada falando sobre provider, falando sobre Redux e sobre Block, tá? Que são ferramentas de mercado, são patterns que a comunidade adotou e que o mercado adotou e, enfim, a gente vai entender por que usar, por que não usar, quais são os prós e contras, por que eles existem, o que é State Manager, certo? Então vamos lá. Para começar aqui, né, eu vou começar justamente mostrando o que é estado. Vamos começar do básico. O que é estado, como que ele funciona e como é o gerenciamento padrão, tá? Cheguei agora no Flutter, quero fazer uma primeira aplicação. Como que é? Qual é que é dessa fita aí? Bem, para isso eu criei um projetinho aqui do zero, tá? Eu vim aqui e dei, se você nunca viu nada de Flutter, basicamente o que eu rodei foi esse comando aqui, Flutter create, e o meu nome do meu projeto é state, ok? E ele vai criar esse projetinho aqui pra você. A única coisa que eu fiz a mais foi deletar os comentários, só. Ele gera um monte de comentário e dei play para startar a aplicação aqui, ok? Beleza. Voltando lá atrás, antes da gente falar sobre o que é estado, vamos entender que Flutter, no Flutter tudo são widgets, tá? Então um padding, que é aquele espaço dentro de um box, né? Dentro de um container, por exemplo, ou seja lá o que for, dentro de um texto, ele é um widget, tá? Um botão é um widget, enfim, tudo é widget. Tudo é widget, desde um espaço em branco até a nossa aplicação inteira, que é o scaffold que a gente está vendo aqui, que é o app bar lá em cima, enfim, tudo é widget, ok? Então, partindo disso, vamos entender que a gente tem principalmente, não sei se tem mais, eu acho que não, acho que são 3 widgets padrões, assim, que é tipo 3 tipos de widgets. A gente vai falar sobre 2 deles aqui, que é o que a gente precisa saber agora, que é o stateless widget, ou seja, o widget sem estado, e o stateful widget, ou seja, o widget com estado, tá? A gente tem um outro widget que serve justamente para estado também, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. E como que é feito o gerenciamento de estado, o que é esse stateless, o que é stateful, qual a diferença entre eles? Basicamente, o stateless ele é estático, tá? Assim, estático que eu digo ele pode ser mudado, mas ele não se muda, tá? Ele não controla o próprio estado, ou seja, ele não vai, tipo, você clicou no botão, ele não vai mudar o texto, assim, ele mesmo sendo responsável por isso. Talvez tenha um componente pai responsável por isso, por exemplo, que é um stateful. Então aqui a gente já começa a ver o que seria estado. O estado é o que controla o dinamismo da nossa aplicação. Tá? Não só da aplicação, mas num site, tudo isso, o controle de estado é desde tipo a seção, se o usuário está logado ou não está logado, até a cor de um botão que quando eu clico pode mudar, e tudo isso é estado, certo? Posso ter aplicações com estados complexos ou posso ter essa aplicação de exemplo aqui, que foi o que eu separei pra gente. Certo, entendendo como funciona aqui, basicamente, na prática, que eu gosto de ir assim, pra mim funciona melhor, e é justamente o que eu vou fazer aqui. A gente tem um stateless widget aqui, onde eu defino o nosso material app. Eu estou iniciando nossa aplicação mesmo, então estou setando que o title é Flutter Demo, o tema é esse color blue aqui. Isso aqui, tipo, se eu mudar color red, por exemplo, muda a cor da nossa aplicação. Enfim, esse cara aqui é um stateless, ou seja, ele não gerencia o estado. E onde que entra o stateful? Aqui embaixo a gente pode ver que você tem esse My Homepage, eu passo um title para ele, e esse widget aqui, ele é um stateful widget.
Beleza, como que a gente estrutura um Stateful Widget? O Stateful Widget, basicamente, ele tem essa primeira classe aqui, ele é uma classe que estende do Stateful, e ele recebe parâmetros, tá? Então eu posso receber aqui, por exemplo, title, tal, eu posso acessar esse cara assim, widget.title, e eu tenho uma função, um método, né, que eu preciso dar um override nele, que é um método obrigatório para poder estender esse cara, que é o createState. Tá? O createState, ele vai retornar um método aqui, isso aqui é uma arrow function para retornar um valor que é um estado. Então aqui a gente vê que o homepage ele já está estendendo de state, certo? E aqui esse é o estado desse widget. E o que a gente tem aqui? Se você reparar, o string title aqui, ele é um final. Tá? Isso quer dizer que ele não pode ser mudado. Tanto que se eu apagar aqui, ele vai reclamar. Ele vai falar assim, esse cara aqui ele tem que ser imutável. Certo? Então, esse cara aqui não pode ser mudado. E aí, onde a gente controla essas mudanças, esse dinamismo da aplicação, é justamente no state. E aqui a gente tem um estado bem simples. Ele tem um counter, tá? Então, um counter 0. E vamos ver como funciona nosso build aqui. O build é o método que vai desenhar na tela, tá? Vai buildar seja o que for, o widget que for aqui. Então, o nosso build ele tem um scaffold, que é essa estrutura da nossa aplicação, que tem um app bar lá em cima, tem um float radian button aqui do lado, esse botãozinho com mais. Então, ele é essa estrutura de aplicação, essa cara de aplicativo. Tá, então eu tenho um app bar, estou definindo o title aqui, que eu recebi por parâmetro. Então, tipo, se eu mudar aqui e falar, blá, 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 ele muda aqui, beleza. E aqui eu tenho o body, que é justamente esse espaço aqui, nessa parte branca, que tem a nossa aplicação, geralmente. Então tem um center aqui, que está alinhando tudo no centro, na vertical e na horizontal, por isso que o texto está no meio. Uma column, que é a coluna, que está setada no centro também, então tudo fica start alinhado no centro. Se eu colocasse, por exemplo, ponto .left aqui, left não, foi mal. Colocasse start, por exemplo, aqui, eles iam ficar tudo lá em cima, certo? Se eu colocasse ponto .end, eles iam ficar embaixo, enfim, você entendeu? Não é disso que a gente está falando aqui. E aí ele tem o children, que são esses componentes filhos, que tem o text, que é esse texto aqui no meio, e ele tem esse outro texto aqui que está recebendo a variável, tá? Isso aqui é para interpolação da variável. Aqui no caso, poderia passar assim também. Só que ele é um int, aí por isso a gente passa assim, que é para converter a variável, tá? Mas se fosse string, você poderia passar tranquilamente. E aqui está definindo o estilo desse cara, beleza. Então essa variável está sendo exibida aqui, esse counter, tá? Então por isso que a gente tem o 0. E a gente tem um float action button, que é esse botãozinho aqui, tá? Desculpa se eu estiver sendo muito... Nossa, estou enrolando muito para falar, mas é que eu preciso dar um overview para todo mundo que caiu de paraquedas no vídeo aqui. Eu tá começando agora a aprender Flutter e entender do que a gente está falando. E a gente tem o floating action button, que é esse botãozinho aqui, tá? E ele tem essa função onPressed aqui. Esse onPressed é a função que é chamada toda vez que eu clico nele. Se a gente for ver o que ele faz, ele tá pegando aqui e tá chamando essa função mágica aqui, setState. A gente já vai entender como funciona. E tá dando um counter mais mais. Esse counter mais mais é a mesma coisa a gente falar que counter é igual a counter novamente, né? Mais 1. Ou seja, eu estou adicionando 1 e atribuindo de volta a variável. É a mesma coisa de eu chamar o counter mais igual a 1. Enfim. Então, o counter mais aqui. E então eu estou incrementando 1 nesse cara. Ou seja, quando eu clicar, ele está 0, ele vai para 1. Quando eu clicar de novo, ele vai para 2. Quando eu clicar de novo, vai para 3, vai para 4, enfim. Vamos ver se funciona. Olha só, magicamente quando eu clico, ele vai incrementando o valor e ele já mostra isso na tela pra gente. Como que isso funciona na prática? Bem, eu tenho esse setState. O setState é a função responsável por fazer essa mágica, tá? Vamos tirar ela aqui. Vamos comentar esse cara, tá? E vamos continuar apertando, ó. Nada acontece. Mas, se a gente vier aqui e dar um print nesse cara, que é... O print é justamente para printar alguma coisa, né? Então, ele vai exibir no nosso terminal aqui embaixo o que está acontecendo, o valor dessa variável. Olha só, ele continua incrementando, mas o binding não está sendo feito, ele não está sendo exibido na tela. E é para isso que o setState serve. Então, se a gente retornar aqui para o setState, ó, automaticamente o hot reload vai atualizar ali para o valor de 40 e ele continua funcionando. Mas não é só mágica, né? Como que o setState se comporta?
Basicamente o que o setState faz, ele reinvoca, ele rebuilda o nosso widget. Ou seja, ele chama novamente o método build. Vamos ver se isso é verdade. Se eu vier aqui e dar um print build, dá um print build, toda vez que eu apertar o botão, ó, buildou, enfim. Então ele vai redesenhar a nossa tela. Só que como o Flutter ele desenha direto no nosso nível de canvas mesmo da aplicação, né, usando Skia, enfim, não faz parte do scope aqui. Ele é bem rápido, a gente nem vê, mas ele redesenhou tudo, tá? Tudo que tá do build para baixo, o scaffold, o app bar, o center, o column, tudo isso aqui ele desenhou novamente, certo? Ele rebuildou. Beleza. Então a gente já começa a ver um comportamento meio estranho, tá? Porque, tipo, se eu tiver uma aplicação gigante, eu tenho meus estados aqui e eu tenho um app gigantesco feito aqui dentro, né? Feito dentro desse build. O que vai acontecer é que no app inteiro vai ser rebuildado. Ele vai chamar o build de novo e vai passar por toda a nossa árvore, vendo o que mudou e tal. Então ele vai redesenhar a tela. Isso é ruim, porque a gente quer uma aplicação performática. Se eu tiver que renderizar toda a minha aplicação novamente, não vai ser legal. Mas isso não é impeditivo, né? Eu posso muito bem vir aqui, né? Vou vir aqui embaixo, vou criar um stateful widget, tá? Isso é um atalho do meu editor de texto. E eu posso muito bem vir aqui, tipo, criar um widget X aqui, widget X, beleza? E aí o meu widget X, eu vou vir aqui, vou adicionar ele aqui depois do meu text, widget X, pá, beleza? E o meu widget X, ele pode ter aqui, por exemplo, um float button, um flat button, vou colocar um raised button, e ele tem um text aqui, um child formal, um child que tem um text, e esse text ele é uma variável, tá? Então eu vou vir aqui e vou criar uma variável aqui que é o meu label, tá? Então string label é igual a click, tá? Então eu venho aqui e coloco o meu label aqui, beleza? Beleza, já tá aqui no botão. Aí eu vou criar, no mesmo esquema, vou criar o onPressed aqui, por exemplo. E aí eu vou criar aqui em cima a minha função onPressed. Perfeito. E o meu onPressed, vou colocar aqui. onPressed. E no meu onPressed eu vou mudar, né? Então eu vou pegar o meu label, e vou falar que ele é igual. Aí aqui eu vou fazer uma condicional de que esse label for igual a click. Então eu retorno clicked. Se não, eu retorno click de novo. Tá, podia pôr em variáveis, enfim, mas para ser mais fácil, vamos fazer assim. Cliquei aqui, não aconteceu nada. Por quê? A gente já aprendeu que eu preciso chamar o meu setState. Perfeito? Beleza? Agora se eu apertar, ó, clique. Eu não preciso fazer isso só com texto. Eu podia, por exemplo, colocar uma outra condição aqui, tipo, deixa eu ver o que ele tem aqui, color, por exemplo. Aí eu colocar um colors.head. Acho que não precisa disso, né? Colors.head. E aí aqui fazer o mesmo esquema, tipo, beleza, eu vou ter uma color igual a color head. Aí aqui eu não preciso disso, né? Eu coloco direto com o color. E aqui eu posso fazer o mesmo esquema, color igual a colors.yellow, por exemplo. Só que aí aqui eu não quero que seja condicional, eu quero que ele clicou uma vez e já era. Clicou, ficou amarelo e já era. Beleza?
Então, isso é o estado, entendeu? Esses comportamentos, esse dinamismo, essa dinâmica de como a aplicação vai se comportar, tudo que é interativo na minha aplicação, isso é o meu estado, tá? Ele pode ser desde uma chamada na API que retornou um valor que eu armazenei no meu estado e vai renderizar uma tabela. Ele pode ser esse comportamento de botão, ele pode ser uma animação. Tudo que é mutável, tudo que é interativo, tudo que é dinâmico no nosso app, ele é um estado. Tá? Ele é uma propriedade do estado, provavelmente. E se você reparar aqui, o estado pode ser muito complexo. E a gente tem um estado simples aqui. Bem, mas o problema que a gente estava falando é justamente como que ele funciona. Eu tenho o meu widget X aqui, então a partir de agora, tudo que quando eu der um set state nesse cara, ele não vai chamar novamente o meu build aqui de cima, tá? Eu vou até colocar de volta o print aqui e vou chamar ele de build 1. Build 1. Build 1. E eu vou chamar aqui o meu outro build de build 2. E aqui a gente pode ver o comportamento que eu falei. Se eu clicar aqui no meu mais, no Py, né, no widget superior, ele chamou build 1, build 2. Ó, então ele está renderizando realmente toda a nossa aplicação novamente. Se eu clicar aqui no meu clique, que ele está chamando o build interno, ele está renderizando só esse cara aqui, que é só esse widget. Por que isso? Para a gente ter, primeiro, como separar o estado para não ter esse gargalo que eu falei de renderizar toda a aplicação toda vez. Segundo, para a gente conseguir construir aplicações modulares. Então, um widget, ele é um mini módulo satisfeito em si mesmo, que tem ali o controle dele de estado. Eu posso tirar ele daqui e colocar em outra tela que ele vai se comportar da mesma forma. E isso tem seus benefícios, tá? De a gente conseguir realmente, tipo, organizei o meu estado aqui, estou usando só o nativo de gerenciamento de estado interno dentro do meu próprio widget e tá funcionando. E eu não estou buildando tudo de novo. Só que ele tem seus contras também, ele tem suas vantagens, tem suas desvantagens. A desvantagem é que justamente nesse modelo aqui, primeiro, a gente tem o estado distribuído, ou seja, o nosso controle de estado, ele está distribuído entre os widgets. Então, eu tenho um controle de widget num pedacinho aqui, eu tenho um controle de widget num pedacinho lá, e conforme a aplicação vai crescendo, isso fica muito difícil de manter, tá? Claro, tem casos e casos. Tem casos que controlar o meu estado ali, do meu botão, faz sentido ali justamente porque eu quero usar ele em vários lugares. Mas se é um estado maior da aplicação, por exemplo, carregando, se a aplicação está carregando, a aplicação deu sucesso, deu erro, a minha tela, eu tenho um estado atômico, pá, erro, pá, carregando, pá, sucesso, entendeu? Então, esse tipo de coisa eu não vou controlar de forma distribuída, sabe? Tipo, imagina tipo, beleza, o meu botão, quando eu clico e vou fazer login, eu apertei ele tem que ficar cinza. Quando ele tá carregando o 80 ali, tem que virar uma bolinha de carregando. Se eu tiver que controlar isso em cada pedaço da aplicação, eu vou ter que distribuir o estado de, tipo, passar um parâmetro para cá, um parâmetro para lá, e tudo isso fica muito difícil de manter. Fica muito confuso, muito complexo, sabe? Mais complexo do que deveria. Então, para aplicações simples, beleza, o setState satisfaz. Para componentes isolados, com comportamentos simples e específicos, controle de estado, por exemplo, da cor do botão, talvez faça sentido. Mas não vai fazer sentido para todos os casos. E para isso, para momentos onde eu tenho que compartilhar estado, a gente tem o Inwrite Widget. Putz, aí eu já não sei falar. Mas basicamente a gente não vai entrar no detalhe desse cara aqui, porque não vai caber no vídeo. A gente quer fazer uma coisa mais simples. Mas ele é um widget só para compartilhamento de estado. Por quê? Se a gente reparar aqui, o que está acontecendo? Eu tenho esse widget aqui, o meu homepage, certo? Ele tem o estado dele, e dentro do build eu estou passando, por exemplo, o title para esse text aqui, ou então o counter para esse outro text aqui. E como eu falei, tudo é o widget no Flutter, ou seja, eu estou passando do meu widget pai para o meu widget filho um valor que vai ser atualizado. E isso funciona porque eu vou atualizar tudo. Então, o meu widget X também, ele está pegando esse valor de estado dele, que é o color. Eu sou responsável pela lógica aqui de como eu vou controlar esse estado, mas eu estou passando para exibir ele dentro do meu text, certo?
E se eu tiver que fazer o caminho inverso? Se eu tivesse que, por exemplo, mudar esse Flutter Demo homepage aqui, que é o title do meu app, eu não consigo passar o valor para cima, eu não consigo passar para o pai. E é para isso que tem o onWrite widget, que é justamente para eu conseguir ter um widget superior, um estado superior ali na minha aplicação, que pode ser acessado e modificado de mais ou menos, tá? De outros lugares, e eu consigo compartilhar ele entre os meus widgets filhos, tá? Então é como se tivesse um widgetzão aqui em cima que tem várias propriedades de estado e eu consigo do filho acessar para esse cara, certo? Bem, mas deu pra ver que é bem complexo, é difícil até de explicar como que eu faço a gestão e o management desses estados. E é para isso que surgiram ferramentas como o Provider, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí, desculpa se eu tô meio enferrujado aqui. Mas é isso, vou ficando por aqui. Se você tem interesse em Flutter, está começando com Flutter, quer se envolver, você for de São Paulo principalmente, a gente tem um meetup o Flutter BR. O Flutter BR está em outros estados, a gente tem meetup em Goiás, está com um projeto no Rio de Janeiro. Se você quer levar esse projeto também para sua cidade, seu estado, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Também temos o nosso grupo no Telegram, temos podcast, tá tudo aqui na descrição e você pode acompanhar várias novidades e conteúdo que a gente tá soltando por aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui, tchau!